Hi M3, this is Teacher Bruna. Então, como vocês sabem, nós temos um preparatório pela frente. Para isso, nós vamos precisar revisar alguns dos conteúdos que nós vemos desde o 6º ano. O vídeo de hoje é para falar sobre personal pronouns, os pronomes pessoais da língua inglesa. Vamos lá? Então, nós vamos trabalhar com esses dois tipos de pronomes pessoais, em dois vídeos diferentes, ok? Nós vamos ter os subject pronouns, que, como o nome já diz, pronome sujeito, eles servem para substituir o sujeito de uma frase. E nós temos os object pronouns, que nós vamos ver no outro vídeo, que, como o nome já diz, substitui o objeto da frase. Bom, vamos falar nesse vídeo sobre os subject pronouns. São os pronomes que têm a função de sujeito na frase. Elas substituem um nome e esse nome vai desempenhar um papel de sujeito. Esse sujeito, ele vem antes do verbo, ou seja, ele vai estar lá no início da frase. Vamos ver esses exemplos aqui. Se eu fosse descrever um Mason, tá? Olha só como ficaria. Mason is a student. Mason is blonde. Mason is tall. Mason has wavy hair. Pensem como ia ficar cansativo se cada vez que eu fosse ter que descrever um Mason, eu ficasse Mason isso, Mason aquilo, Mason aquele outro. Então, a gente pode simplesmente substituir o nome Mason por um pronome. Então, como eu já havia dito antes, os pronomes sujeitos, subject pronouns, eles têm a função de sujeito. Eles vêm antes do verbo. Olha só, vocês viram ali nas frases que em red, em vermelho, tem os verbos. O que vem antes desses verbos? O nome Mason. De quem eu estou falando nessas frases? Sobre o Mason. Ele é o sujeito dessas 4 frases. Então, para eu simplificar meu texto, não deixar tão cansativo, eu vou trocar o Mason, o nome, por um pronome. Nós sabemos que Mason é uma pessoa só. O Mason é um menino. Então, eu vou trocar o nome Mason pelo pronome ele. Ele em inglês é he. Então, como ficaria esse textinho? Mason is a student. He is blonde, he is tall, he has wavy hair. Notem que não precisei ficar repetindo 1000 vezes o nome de Mason. Bom, vamos para os outros pronomes pessoais. Então, eu, I. Você, you. Ele, he. Ela, she. Quando eu for me referir a um objeto, animal ou alguma coisa, eu vou usar o pronome it. Aqui é um exemplo de um animal. Se eu estiver falando sobre ele no meu texto, eu posso trocar o nome do doguinho por it. Nós, we. Vocês, you. Notem que você e vocês em inglês é a mesma palavra, you. Como vocês vão saber a diferença entre um e outro? Dependendo apenas pelo contexto da frase ou do texto. Eles ou elas, they. Então, vamos relembrar? Eu, I. Tu ou você, you. Ele, he. Ela, she. Coisa, animal ou objeto, it. Nós, we. Vocês, you. Eles ou elas, they. So, let's see.
A frase Amanda is thin, como vocês podem ver ali na imagem, thin é magro ou magra, ok? Vamos localizar o verbo dessa frase. O verbo é is. Nós sabemos que o sujeito fica antes do verbo. De quem que eu estou falando? Da Amanda. Ok, esse é o sujeito da frase. Eu troco Amanda por qual pronome pessoal? Por qual personal pronoun? Por qual subject pronoun? Troco Amanda por she, que é ela. Estou falando de uma pessoa só, do sexo feminino. Vamos ver outro. Amanda and I are short. Bom, como vocês estão vendo ali na imagem abaixo, short é baixo. Amanda and I, olha ali. Amanda e eu. Primeiro, vamos localizar o verbo dessa frase. Ali, are. Nós sabemos que os sujeitos dessa frase estão antes do verbo. Então, estou falando de quem? Amanda and I, Amanda e eu. Eu substituo Amanda e eu por qual pronome? Nós, que em inglês é we. We are short. Vamos ver aqui. My watch is pink. Bom, watch ali vocês estão vendo na imagem é relógio. Vamos identificar qual é o verbo? Is. De quem eu estou falando? E quem é que está antes desse verbo? Isso aí vai ser meu sujeito. Isso, exatamente. My watch. Estou falando do meu relógio. Bom, eu troco o meu relógio por qual pronome? O meu relógio, estou falando de um relógio só. E eu sei que esse relógio não é uma pessoa. Quando eu não estou me referindo a pessoas, quando eu estou me referindo a coisas, a objetos, eu troco o nome pelo pronome it. It is pink. Vamos para o próximo exemplo. These watches are expensive. Então, ali, o preço está R$ 3.549,90. Expensive, então, é caro, né? Bom, onde está o verbo nessa frase? Vamos procurar. Are. O que está caro? E o que está antes do verbo? Esse vai ser o sujeito da minha frase. São os relógios, aqueles relógios. Então, por qual pronome eu trocaria aqueles relógios? Pode ser que vocês pensem, bom, como é um objeto, eu vou trocar por it. Mas, notem, quantos relógios tem ali na imagem? São 3. Eu estou falando deles. Estou falando sobre eles. Como é eles em inglês? Vocês lembram? Vamos ver. Isso. They are expensive. Então, pessoal, espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Boa sorte com os exercícios e bom preparo para a prova.